no Evangelho de João, primeiro capítulo 1, começamos aqui no 35, e nos diz assim: no dia seguinte, João Batista, estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas, que é o mesmo que Pedro, ou quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquilo a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Palavra do nosso Deus, meus queridos ouvintes dessa mensagem, irmãos e irmãs em Cristo. Como seria se você fosse para um lugar e seguisse uma pessoa que dissesse para você que sabe o caminho e de verdade não sabe o caminho? Perigoso? Porque se você segue essa pessoa pode acabar levando você a um lugar onde você não quer chegar. Ao contrário disso, se você segue outra pessoa e de verdade você sabe que essa pessoa sabe o caminho, então de verdade vale a pena não fazer todo o esforço possível para seguir essa pessoa, pois seguindo essa pessoa certamente você chegará onde você quer chegar. Então, pensando um pouco neste exemplo, para que nós possamos entender um pouco a palavra de Deus, eu tenho uma pergunta para nós: a quem estamos seguindo? Ou a quem eu estou seguindo? É bom saber, pessoal, é bom ter certeza de quem eu estou seguindo, porque no fim vai fazer grande diferença, mas muita diferença. Diferença entre vida e morte, entre céu e inferno. Então que Deus e o Espírito Santo possam nos operar em nossos corações com a fé verdadeira, para de verdade ter certeza de quem nós queremos seguir, para a glória do nosso Deus e para o bem das nossas almas. O que vemos aqui no nosso texto? Vemos João Batista conversando, falando com alguns dos seus seguidores. E por que João Batista tinha seguidores? Porque João Batista foi escolhido por Deus mesmo para pregar a mensagem, a palavra de Deus. João Batista foi profetizado pelo seu próprio pai, Zacarias, como vemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 76, diz assim: e você, menino,
será chamado de profeta do Deus Altíssimo. Ele irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a luz e do céu iluminará todos que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. João foi escolhido por Deus para preparar um caminho para Jesus Cristo. E João seguia fazendo isso, pregando a mensagem de Deus. Por isso ele tinha seguidores. E João pregava, e ensinava e batizava todos que acreditavam na sua mensagem, que se arrependiam dos seus pecados. Podemos ver também, meus irmãos, quando estudamos mais, e podemos ver um pouco nesse texto, que João tinha muito zelo para Deus. João tinha muito amor para Deus. Porque podemos ver que uma coisa aqui, que ele não quis ser famoso, ele não quis ser importante para a sua comunidade, no meio, ou seja, das pessoas que chegavam para ouvir a palavra do Senhor. O que João quis é que Jesus fosse, de fato, o mais importante para aquelas pessoas que chegavam para ouvir a sua mensagem. Como ele falou um pouco antes, nesse mesmo capítulo 1 de João, no versículo 15, ele diz: este, sobre Jesus, é aquele que eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de que eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Para João, Jesus tinha que ser o mais importante para os seus ouvintes. Tão importante que ele falou nesse mesmo capítulo, no versículo 27, ele diz: ele, Jesus, vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sua sandália. Tão importante Jesus era para João. E ele fez questão que Jesus fosse importante para as pessoas que o seguiam, ou seja, que ouviam as suas pregações. Quando olhamos aqui para o nosso versículo, o nosso 35 aqui do nosso texto, vemos que João estava falando com os seus seguidores, os que seguiam. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse para eles: aí está o Cordeiro de Deus. A reação dos discípulos, quando ouviram isso de João, quando eles ouviram isso, saíram e seguiram Jesus. Os discípulos de João, num sentido, abandonaram João para seguir a Jesus. Porque eles ouviram de João que Jesus devia ser o mais importante na vida deles. E por isso, de uma certa forma, eles abandonaram João. E era isso exatamente o que João quis. Ou seja, que Jesus fosse mais importante na vida dos seus ouvintes. E nós, que estamos aqui hoje na casa de Deus, você que está ouvindo esta mensagem, a quem estamos seguindo? Quem de verdade é mais importante na nossa vida? O pastor? Ou o nome da igreja? Porque a igreja é famosa. Quem é mais importante? Porque certamente aquilo que for o mais importante é que nós vamos querer, e por fim é o que nós vamos seguir. É
fácil, mesmo, às vezes, seguir a igreja, o pastor. Por causa do pecado, talvez é mais conveniente, às vezes, seguir. E isso é o que vemos aqui também, que aconteceu na vida de João Batista. João Batista, imaginem vocês, João Batista que só pregava mais ou menos por 6 meses. Ou seja, a comunidade dele só tinha ele por 6 meses pregando, antes de ser morto. Mas ele já tinha pessoas que gostavam dele, da roupa dele, do jeito que ele se expressava, sei lá. Mas tinha pessoas. Isso é o que vemos no capítulo 3 de João, no versículo 26, diz assim que algumas pessoas chegaram para João e disseram assim: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Interessante, eu pensando em casa um pouco, puxa, aqueles todos seguindo João e não queria seguir Jesus. Então João teve que falar para eles novamente. E fala para nós, se nós estamos seguindo outra pessoa ou outra coisa na nossa vida, que não seja a Jesus mesmo. Ouça o que João falou no versículo 29 do capítulo 3. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele, Jesus, tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Então, para nós pensar, mais uma vez, aquele mesmo nós estamos seguindo. Quem é mais importante para nós em nossa vida? E mais uma vez, porque o que for mais importante é aquilo que nós vamos querer, aquilo que nós vamos seguir. Então, estamos seguindo alguém? O pastor ou a igreja? A nossa igreja. Meus irmãos, nós que estamos ouvindo essa palavra mais uma vez, uma coisa é séria. Por causa do pecado, muitas vezes em nossa vida, e não importa o pecado que nós temos feito, ou quantos pecados que nós temos feito, temos a tentação, a fraqueza de seguir, por exemplo, o pastor. Porque o pastor te ajudou em alguma coisa, ou porque você gosta do pastor, porque ele se expressa legal da maneira que você gosta, ou porque o pastor não fala contra o pecado que você fez. E é triste mesmo quando isto acontece. Porque de repente começamos a gostar tanto do pastor, acreditar tanto nas palavras do pastor, que as palavras do pastor se tornam mais verdade do que propriamente a palavra de Deus. Isto de verdade é verdade. Quando vemos algumas coisas acontecendo. Por exemplo, tem pregadores que dizem que crianças não têm pecado, que elas são inocentes. Mas o que Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Salmo 51,5 diz que desde o ventre eu sou pecador. O salmista falou em Salmo também 143,2, diz: não julgue esse teu servo, pois ninguém é inocente diante de Deus. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todos, não está dizendo também. Quem está com a verdade? Deus ou a pessoa que diz que a criança não tem pecado? Então, se você acredita que a criança não tem pecado, então o próximo passo é: não precisa ser batizado. Não é verdade? Mas Jesus disse no capítulo 3 lá de João, diz que todos têm que nascer de novo. Ou seja, da água do Espírito, ou seja, ser batizado. Tem pregadores que dizem que não, a mulher pode pregar, tudo bem. Ah, não, porque ela é muito inteligente, ela sabe falar, se comunicar. Mas o que Deus diz?
1 Coríntios 14, começando com 33 lá, e 1 Timóteo 2, começando com 10 lá, diz: não permitam que as mulheres ensinem, que tenham autoridade sobre os homens. Não permitam que elas ensinem em cultos públicos. Por isso, é bom pensar, é bom fazer um exame da nossa própria fé, para poder ver a quem eu estou seguindo. As palavras de Jesus ou as palavras do meu pastor ou da minha igreja? Mas voltemos um pouco para o versículo 40 ali. André, irmão desse irmão, Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso ouviu o seguinte. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você, Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas, ou seja, quer dizer, Pedro. Os discípulos de João Batista imediatamente seguiram a Jesus. Porque, mais uma vez, João Batista enfatizou, pregou para eles a sua mensagem, que Jesus devia ser o mais importante na vida deles. Jesus, como João Batista disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso pecado. Jesus é a quem nós devemos, meus irmãos, meus amigos, seguir de verdade. Nós devemos também uma coisa: fazer o mesmo, seguir o exemplo desses seguidores de João Batista. Nós também devemos abandonar o nosso pastor, abandonar a nossa igreja para seguir o que João falou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso pecado. Abandonar, que eu estou falando, um pastor, a igreja, é você não colocar como mais importante na sua vida a sua igreja ou o seu pastor. Porque com certeza, meus amigos, ouvintes dessa mensagem, o seu pastor, a sua igreja, não vai pagar a sua dívida de pecado que você tem com Deus. Com certeza, no dia do julgamento final, o seu pastor, a sua igreja, não vai poder fazer nada por você. O que vai valer nesse grande dia será a fé, a confiança que você tinha no Cordeiro de Deus que João falou. O Cordeiro de Deus que foi à cruz sozinho. E lá sofreu a pior morte, a morte da crucificação. A pior morte dolorosa, no nosso lugar. Deixou cair o seu santo sangue para poder pagar os nossos pecados, a nossa dívida de pecado com Deus. E se nós façamos o mesmo como esses seguidores de João fizeram, seguiram, abandonaram e seguiram a Jesus Cristo, seguindo Ele, nós vamos ouvir Jesus dizer, como Ele diz para nós. Se estamos seguindo Ele, vamos ouvir isto. Eu afirmo a você que isto é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. Seguindo a Jesus, vamos ouvir Ele dizer em João 6,54: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os comungantes, pela fé, podem ouvir também de Jesus mesmo: alegre, meu filho, minha filha, os teus pecados estão perdoados. E com essa alegria de saber que somos perdoados no nosso coração, o que queremos fazer? Seguir esse Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Não? Então, estamos prontos de verdade só a seguir só Jesus, colocar Ele como a pessoa mais importante em minha vida? Eu sei, com um pouquinho de fé que nós temos no nosso coração, vamos dizer: não, eu estou pronto.
Eu quero seguir só Ele em minha vida. Né? Mas sabe uma coisa? Uma verdade, mesmo? Por causa do nosso pecado, não é fácil seguir a Jesus. Porque, infelizmente, por causa do pecado, deixamos as desculpas entrar em nossos corações, tomar conta de nós e dizer assim: ah, eu não vou hoje porque eu estou cansado, trabalhei bastante, eu tenho uma visita, eu estou com um problema, eu não gosto de quem vai pregar a mensagem lá, ou ao contrário dizer, não, eu vou porque eu gosto de quem vai pregar a mensagem lá. Então, sendo assim, quem nós estamos seguindo? A Jesus? Ou ao pregador? Ou aos nossos próprios caprichos? Os nossos próprios desejos? Não estamos de verdade seguindo o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Por isso, meus irmãos, de uma certa forma, temos que ter cuidado para não seguir outra coisa em nossa vida, outra pessoa, uma igreja, os nossos próprios caprichos, mas seguir somente a Jesus. Como ele diz assim, Marcos 7, 9, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento, a palavra, a verdade da palavra de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos. Temos cuidado de pensar que isso, é difícil, e fazer como o sigo meu, e abandonar. Não vou seguir lá, porque lá está dizendo o que eu gosto, o que eu quero para a minha vida, não o que Deus quer para a minha vida. Por isso, mais uma vez, não é fácil seguir só Jesus. Não é fácil, no sentido de acreditar só em Jesus e seguir só as suas palavras. Como vimos parte na primeira leitura, quando Jesus alimentou aquelas 5.000 pessoas, mais até de 5.000 pessoas. E próximo dia, essas pessoas estavam de volta lá. Mas Jesus, como Deus, podia olhar no coração deles e falar: não, eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês estão atrás comigo. E Jesus falou umas palavras que para eles foi difícil, porque Jesus falou: para que vocês tenham a vida verdadeira, vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue. Então eles foram embora. Foram embora. Como vimos em João 6:50, e 3 diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do meu sangue, vocês não terão a vida, ou seja, a vida eterna. E o que eles fizeram? Foram todos embora, porque acharam difícil. Mais de 5.000 pessoas foram embora. Só ficou os 12 discípulos. E Jesus se virando para ele disse: e será que vocês também querem ir embora? Mas pela graça de Deus, Pedro disse: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Meus queridos irmãos, amigos, irmãos da fé, ouvindo essa mensagem, imitamos em nossa vida, pedimos a Deus que em sua graça, nos conceda a fé verdadeira para imitar o exemplo desses seguidores de João, de algum deles também, de estar pronto para abandonar qualquer coisa deste mundo e seguir só a Jesus. Porque, como ouvimos no versículo 36, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu pecado, o meu pecado. Seguindo ele, com certeza, nós vamos chegar onde nós queremos. Porque se estamos aqui à casa de Deus, se estamos ouvindo a palavra de Deus, é porque queremos chegar ao céu, não? Então, seguindo ele
e não a igreja, e não o apóstolo, seguindo o poder de Deus, certamente chegaremos ao céu. Então, que Deus abençoe-nos com a fé verdadeira para poder seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso pecado. Amém. Cantamos agora a nossa oração.